Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fernando de Língua Portuguesa em mais uma de nossas aulas de literatura, onde nós vamos continuar falando do Renascimento, Classicismo e Maneirismo de Luís Vaz de Camões em sua poesia épica Os Lusíadas. Nós já vimos a primeira parte, que é a proposição, a segunda parte, que é a invocação, e agora estamos vendo a terceira parte, que é a dedicatória. Na leitura e análise da dedicatória, nós paramos na estrofe número 12, e é a partir dela que vamos continuar. Então, continuando a dedicatória, né, ele dedica o poema ao rei Dom Sebastião, rei de Portugal na época, e ao rei Dom Sebastião, né, ele escreve: Por estes vos darei um mundo fero, que fez ao rei e ao reino tal serviço. Um Egas e um Dom Fuas, que de Homero, a cítara para ele só cobiço. Pois pelos 12 pares dar-vos quero, os 12 de Inglaterra e o seu magriço. Dou-vos também aquele ilustre gama, que para si de Enéas toma fama. Pois bem, aqui ele faz uma espécie de analogia à figura de Dom Sebastião, a dos guerreiros famosos do passado de Portugal. Então aqui ele vai fazer referência, ele começa fazendo referência, por exemplo, ao Nuno Álvares Pereira, quando ele fala: Por estes vos darei um mundo fero, que fez ao rei e ao reino tal serviço. Quer dizer, que serviço é esse? Proteger a pátria. Quando Dom Fernando faleceu, lá na Idade Média, Dom Fernando não havia deixado filhos homens, sim mulheres. E então Portugal ficou sem um rei. E naquela época não podia. Aí o que vai acontecer? A Espanha vai reivindicar o trono português. Por quê? Por causa da relação consanguínea próxima, né, que os espanhóis tinham com a realeza e a nobreza portuguesa. Então eles vão reivindicar o trono e mandam uma mensagem para Portugal, que se Portugal não entregasse, eles iam tomar a força. Então o que vai acontecer? Eles não entregaram, né, os portugueses não entregaram o trono, e os espanhóis organizam um exército de 19 mil homens para invadir Portugal. Portugal, na época, contava com 6.500 soldados, muitos deles estavam envolvidos com as cruzadas na época, então o que sobrou para Portugal foi 6.500 soldados. Imagina, 6.500 soldados contra 19 mil. Então, Portugal, como tinha aliança com a Inglaterra, pediu à Inglaterra que enviasse alguns soldados para ajudar Portugal nessa batalha. Então, Portugal enviou mais 500, então passou a contar com 7.000 soldados portugueses, né, soldados do lado de Portugal, né, 500 portugueses e 6.500 portugueses, somando 7.000 contra os 19.000 espanhóis. Só que o Nuno Álvares Pereira, ele era um cara que estudava muito a arte da guerra, né, principalmente o quadrado romano, e ele vai aplicar o quadrado romano no campo de batalha e vai passar um rolo compressor em cima do exército espanhol, né? A famosa Batalha de Aljubarrota, que foi um grande exemplo de combate desigual, certo, pessoal? Né? Tão cantado nas novelas de cavalaria. Então o que vai acontecer? Ele vai falar, ó, por estes vos darei um mundo fero, que fez ao rei e ao reino tal serviço. Então, isso é uma homenagem ao rei Dom Sebastião, essa aproximação com esse general português, o Nuno Álvares Pereira. Ele também aproxima o rei a Egas Muniz e a um Dom Fuas, ó, um Egas e um Dom Fuas, que de Homero a cítara para ele só cobiço. Esse Egas Muniz foi um guerreiro, né, templário, muito envolvido também em questões não só bélicas quanto políticas. O Dom Fuas também, mais outro guerreiro, né, que está relacionado também à Ordem dos Cavaleiros, e foram figuras notórias, né, nobres cavaleiros que eternizaram os seus feitos, né, na história de Portugal. Pois pelos 12 pares dar-vos quero, os 12 de Inglaterra e o seu magriço. Aqui nós temos uma história muito interessante, que é a história dos 12 de Inglaterra. Essa história conta o seguinte, que 12 damas inglesas foram ofendidas por 12 cavaleiros, que disseram que elas não podiam
ser chamada de damas. Então a honra delas ficou assim, né, na sarjeta depois de uma dessa. E o que vai acontecer? Essas moças, elas começam a enviar cartas para amigos e parentes, querendo que alguns desses amigos e parentes, alguns até cavaleiros, as ajudasse, né, a defender a honra delas. Porque o que esses 12 cavaleiros ingleses falaram? Eles falaram o seguinte, olha, estamos dispostos a desafiar qualquer um que queira ir contra o que nós estamos dizendo sobre essas 12 damas aí, que não podem ser chamadas de damas. Então, essas senhoras, para lavar a honra delas, elas precisavam de 12 cavaleiros para desafiar esses 12 cavaleiros ingleses que as ofenderam. Então, no final, elas acabam recorrendo a um tal Duque Lancaster, que já lutou ao lado dos portugueses e conhecia muito bem os portugueses, e sugeriu a elas que enviassem as cartas delas a um grupo de cavaleiros portugueses que ele conheceu. Então ela vai enviar essas cartas a 12 cavaleiros. Mas na realidade no final eram 13. Por quê? Porque apareceu um tal cavaleiro chamado Magriço. É importante vocês entenderem que todos eles de fato existiram, viu, gente? E essa história aí, ela é meio lenda, meio fato verdadeiro, tá? Tem alguma coisa de lenda, alguma coisa de fato verdadeiro. E um desses cavaleiros, o Magriço, ele falou, olha, eu não vou de barco com vocês até lá, certo? Eu vou a cavalo até chegar no ponto em que eu precisarei de fato, né, cruzar ao Canal da Mancha com um barco, mas até lá eu vou de cavalo, porque o pessoal saiu de barco de Portugal, né? E obviamente de Lisboa, né? E ele não, ele foi a cavalo até chegar o mais próximo da Inglaterra para poder atravessar de barco. Por quê? Porque ele queria conhecer lugares, né? Enfrentar desafios no meio do caminho, ele não queria fazer uma viagem muito fácil, certo? E aí o que acontece? No dia do torneio, no dia lá de provar, né, para esses 12 cavaleiros ingleses, a que vieram os 12 cavaleiros portugueses, o Magriço não tinha chegado ainda. E na última hora é que ele chega. E ele é o que mais luta. Ele é o que mais luta, é o que mais bate, é o que mais faz e acontece ali, certo? E os 12 cavaleiros portugueses conseguem lavar a honra dessas 12 damas britânicas. Desde então, eles passaram a ser chamados, né, de os 12 de Inglaterra. Apesar de eles serem lusitanos, apesar de eles serem portugueses, eles passaram a ser chamados de os 12 de Inglaterra. Então, essa história de né, luta pela honra, né, cantada pelo Camões ali nos Lusíadas, né? O famoso episódio dos 12 de Inglaterra. Aqui ele já está se referindo aqui, né? Então ele fala, ó, pois pelos 12 pares dar-vos quero os 12 de Inglaterra e o seu Magriço. Dou-vos também aquele ilustre Gama, né? Fazendo referência a Vasco da Gama, né? Que para si de Enéas toma fama. Quer dizer, tanto Vasco da Gama quanto o guerreiro troiano Enéas eram navegadores, como o Odisseu lá na Odisseia, né, como o Jasão na Argonáutica, certo? Ele vai até fazer referência ao Jasão aqui por metonímia, né? O que acontece? Ele está fazendo referência a esses guerreiros que também eram navegadores, que também eram cavaleiros, né? Isso tudo para abrilhantar mais ainda a figura de Dom Sebastião. Então, aproximar Dom Sebastião desses guerreiros e aproximar esses guerreiros de Dom Sebastião é uma forma de ele, vamos dizer assim, amplificar, tonificar mais ainda tanto a figura desses guerreiros, por serem comparados a Dom Sebastião, quanto a figura de Dom Sebastião, por estar sendo aproximado à figura desses guerreiros históricos de Portugal, dessas figuras históricas de Portugal, que digamos assim, passaram a ser cultuadas, né, pelos seus feitos valerosos. Então, olha só. Continuando, na estrofe seguinte, ele fala, ó, olha que você vê que beleza aqui nessa estrofe. Ele diz assim,
pois se a troco de Carlos, rei de França, o famoso rei Carlos Magno, né, da França, ou de César, né, da Roma Antiga, quereis igual memória, vede o primeiro Afonso, cuja lança escura faz qualquer estranha glória, e aquele que a seu reino a segurança deixou com a grande e próspera vitória outro Joane, invicto cavaleiro, o quarto e quinto Afonsos e o terceiro. Então aqui agora ele está fazendo referência aos primeiros reis de Portugal e um cavaleiro muito famoso de Dom Afonso I, que é o Joane, né? Dom Joane, que era um cavaleiro invicto, ele nunca havia perdido uma luta. Né? Então aí, olha para você ver as aproximações, né? Tudo em tom de homenagem. Olha bem, aí ele continua, nem deixarão menos versos esquecidos aqueles que nos reinos lá da aurora fizeram só por armas tão subidos vossa bandeira sempre vencedora, um Pacheco fortíssimo e os temidos Almeidas, por quem sempre o Tejo chora, Albuquerque terrível, Castro forte e outros em quem poder não teve a morte. Aqui agora ele vai citar outros cavaleiros, né? É muito importante vocês entenderem que ele está fazendo referência a uma época de cavaleiros andantes, né? Quem eram esses cavaleiros andantes? Eram homens, nobres cavaleiros, né? Que conheciam muito bem as artes da guerra, que saíam montados no seu cavalo atrás de aventuras, atrás de lutar por alguma causa, alguma bandeira, lutar um bom combate qualquer que fosse, que aparecesse. Eram verdadeiros heróis de plantão. Né? Então aqui ele está fazendo referência a alguns desses. Né? Pacheco, Almeida, os Almeidas, né? Os Albuquerque, então, os Castro, todos esses nomes aí são sobrenomes de cavaleiros que Portugal teve, né? E que vagaram aí pelos condados, né? As freguesias, toda a região ali de Portugal, a Península Ibérica e até para fora da Península Ibérica, atrás de quê? Atrás de fama e glória, certo? Muitos deles foram cavaleiros cruzados, templários e por aí vai. Então, esses homens, eles não se sucumbiram à morte, olha lá, ó, e outros em quem poder não teve a morte. Quer dizer, a morte não pegou esses homens. Por que eles se tornaram imortais? Pelos seus feitos, certo? Morrer de fato, eles morreram, viu gente? Mas o nome deles não morreu e as ações deles ficaram para a história. Então, por isso que ele diz que eles não morreram. Tranquilo? Então, olha que bacana. Continuando aí, ele vai dizendo: e enquanto eu estes canto e a vós não posso, sublime rei, que não me atrevo a tanto, tomai as rédeas, vós do reino vosso, dareis matéria a nunca ouvido canto, comecem a sentir o peso grosso que pelo mundo todo faça espanto de exércitos e feitos singulares de África as terras e do Oriente os maços. Então, aqui agora ele tá dizendo que ele canta esses guerreiros, por quê? Porque ele se vê numa condição em que ele não consegue cantar os feitos deste rei, né? Apesar desse trecho estar sendo dedicado a esse rei, né? Ele fala, ó, sublime rei, que não me atrevo tanto, tomais as rédeas, vós do reino vosso, né? Dareis matéria a nunca ouvido canto, comecem a sentir o peso grosso de exércitos e feitos singulares de África, as terras, e do Oriente, os maços. Então ele vai cantar todos os feitos guerreiros, todas as glórias, né, e as lutas do povo português, para tentar aproximar com isso dos feitos gloriosos de Dom Sebastião. Então olha para você ver que coisa interessante, como ele eleva, né, ele eleva a figura do rei e dos seus feitos. Então, ele continua dizendo, olha só, em vós os olhos têm o mouro frio, fazendo referência novamente aos sarracenos, né? A figura do mouro. Em vós os olhos têm o mouro frio, em quem vê seu exício afigurado. Quer dizer, o mouro vê na figura de Dom Sebastião a figura da morte, certo? Então, olha bem, né?
Só com vos ver o bárbaro gentio, quer dizer, só de ver a figura de Dom Sebastião, mostra o pescoço ao jugo já inclinado, quer dizer, mostra o pescoço à espada do guerreiro. Então, olha bem, né? Tétis, todo o cerúleo senhorio, tem para vós por dote aparelhado, que afeiçoado ao gesto belo e tenro, deseja de comprar-vos para genro. Então, depois de dizer que o Mouro, só de ver a imagem do Dom Sebastião, já entrega o pescoço à espada, ele ainda diz que Tétis, filha de Urano e Gaia, né, essa titã, né, irmã, por exemplo, de Oceano, ela e todo o senhorio, toda a nobreza do Mar Azul, que ela é uma deusa dos mares, né? Já montou um dote, porque quer a figura bela e jovem de Dom Sebastião como seu genro. Então olha para você ver que coisa bacana, né? Veja que coisa bacana, né? Olha só, ele diz que a titã Tétis, né? Essa não é a ninfa Tétis, essa aí é filha de Urano, né? É um dos deuses primordiais. Então, quer dizer, essa Tétis, Urano, para vocês terem uma ideia, é avô de Zeus, né? Essa Tétis aí, ela é irmã de Oceano. E o que vai acontecer? Ela e todo o senhorio, quer dizer, toda a nobreza, todo o reino do Mar Azul, cerúleo, senhorio, né, quer aparelhar um dote, porque deseja ter a figura bela e jovem de Dom Sebastião como seu genro. Olha que coisa grandiosa, né? Olha para você ver, desejado até pelos deuses e titãs. E aí ele continua dizendo, em vós se vem da olímpica morada dos dois avós as almas cafanosas, uma na paz angélica dourada, outra pelas batalhas sanguinosas. Em vós esperam ver-se renovada sua memória e obras valerosas, e lá vos tem lugar no fim da idade, no templo da suprema eternidade. Então ele fala ali, ó, né, que ele merece ascender à olímpica morada, né? Ou seja, merece ser elevada a figura de semideus. Olha para vocês verem que coisa, né? Em vós se vêem da olímpica morada dos dois avós as almas cafamosas, uma na paz angélica dourada, outra pelas batalhas sanguinosas. Aqui ele está fazendo referência aos deuses Zeus e a esposa dele, né? A deusa Hera, né? Olha bem, fazendo como se Dom Sebastião tivesse algum vínculo com esses deuses, né? Até consanguíneo. Mas vamos lá. Aí ele continua dizendo, mas enquanto este tempo passa lento de regerdes os povos que o desejam, dai-vos favor ao novo atrevimento para que estes meus versos vossos sejam. Então ele se coloca assim na figura de um sujeito atrevido por estar dedicando esses versos a Dom Sebastião, né? Olha bem. E vereis ir cortando o salso argento é o mar. Os vossos argonautas, porque vejam que são vistos de vós no mar irado, e acostumai-vos já a ser invocado. Aqui agora ele chama os guerreiros dele que lutam com ele, né, no mar também, né, transportados por embarcações de uma região a outra, de um mar a outro, né, de um litoral a outro. Ele compara a nau dele com a nau dos argonautas de Jasão, né? Lá na epopeia de Apolônio de Rhodes, Jasão e os argonautas, né? Olhe bem, né? Então os vossos argonautas, por quem vejam que são vistos de vós no mar irado, e costumai-vos já a ser invocado, né? Então olha bem,
como que ele desfecha, né, a dedicatória. Olha bem. E aí, na próxima aula, nós vamos à narração. Nós vamos falar só das 2 primeiras estrofes da narração e depois eu vou me ater aos episódios importantes da narração. Vou comentar um pouquinho o epílogo para a gente fechar esse nosso estudo aí, muito resumido, muito breve, né, gente? Muito pequeno de Os Lusíadas. Porque Os Lusíadas é um monumento literário que merece, assim, um curso, né? Um curso de, no mínimo, de 1 ano sobre a obra, né? Se eu pudesse dar um curso de 1 ano sobre Os Lusíadas, seria um prazer, claro, né? Mas é importante a gente entender que nós estamos apenas passeando pela obra, uma leitura rápida e superficial para o ensino médio. Um abraço a vocês, espero que vocês releiam essas estrofes e conheçam, né, os Lusíadas mais de perto através de uma leitura mais atenta, né, uma leitura mais tranquila, né. Os Lusíadas é um livro assim para demorar 1 ano para ler. Se você passar 1 ano para qual o livro que você leu no ano de 2020 ou 2021? Eu li Os Lusíadas. Só? Não, não é só não. Então você pode passar 1 ano lendo Os Lusíadas. Tranquilo, que ao término deste ano você pode ter certeza que você leu muita coisa, tá? Você leu muita coisa. Então é isso aí. O importante não é a quantidade de livros, mas a qualidade, tá, minha gente? Um abraço a todos e até a próxima aula em que vamos falar da narração.